Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre virtualização em containers, a parte conceitual, o que é que está por trás, quais são as ideias principais, porque a gente vai trabalhar com isso, a gente vai meter a mão na massa com isso e ter a nossa base conceitual é sempre muito importante. Então a motivação para essa discussão aqui no vídeo foi basicamente a gente olhar, né, de acordo até com o que eu coloquei lá na plataforma, escrevi bastante coisa lá para a gente dar uma lida, que a gente já está num ambiente virtualizado, né? A gente já vive num ambiente virtualizado, né? A gente criou uma máquina virtual privada, né? Um servidor virtual privado, a VPS, lá na Azure, que é um ambiente que, por sua vez, já é virtualizado, né? Então a gente tem a exposição a isso constantemente, mesmo sem saber. Se a gente olhar para a nossa experiência também com o Catará, a gente já viu que ele trabalha hoje com Docker, né? Então, o que é isso, né? O que são essas tecnologias, o que está por trás? Então, como tudo que é ferramental, tudo que é implementação, ela vem de alguma coisa acadêmica, entende? Tem algum tipo de pesquisa que foi desenvolvido e aquilo ali foi interessante, foi aceito, foi desenvolvido por uma comunidade de pesquisadores que vira, no final das contas, um produto, né? Como o que a gente está utilizando hoje. Então, nesse vídeo eu vou basicamente procurar diferenciar, né, as formas de visualização, né, conceitual, obviamente, o que é, depois diferenciar os tipos de hypervisors, né, os tipo 1, tipo 2 e a ideia de container que é um pouco diferente, né, mas também uma forma de virtualização. E a gente vai discutir vantagens e desvantagens das diversas formas, né, de virtualização em containers, cada uma tem a sua, ok? Então, gente, o que é a virtualização, né? Ela é uma ideia super antiga, né? Até postei um artigo lá na plataforma para a gente ler sobre virtualização, né? Então já existia muita coisa antiga na época dos ambientes Unix a respeito de visualização, né? Da gente estar compartilhando recursos de uma forma ótima. E o que causou mais impacto na visualização foi o conceito do hypervisor. Eu vou deixar também um artigo, né, lá na parte, no outra itemzinho aqui do mapa mental, de um artigo que foi até publicado pelo pessoal da Zen, sobre o conceito de hypervisor, né? Isso foi em 2003 e já é uma ideia muito mais arredondada e muito mais atual de como a virtualização está sendo feita até hoje, né? Então, a ideia do hypervisor é o seguinte: a gente tem um hardware, né? A gente está acostumado com o quê? Ter o hardware, ter o sistema operacional que a gente instala e ter os aplicativos instalados em cima, né? Como a gente tem daqui, por exemplo, né? Se a gente olhar o que é o nosso mundo normal, né? O sistema operacional, as aplicações em cima, né? E o hardware lá embaixo. Então veja que quando a gente começa a mexer nisso e adicionar algumas camadas a mais, o que é que isso implica, né? E por que a gente faria isso? Então a primeira ideia da virtualização é como é que eu vou criar um mundo, né? Eu vou meio que ofertar um mundo que parece o hardware para o sistema operacional que eu vou estar rodando, né? A questão toda é essa: como é que eu virtualizo do ponto de vista do sistema operacional, né? Ou seja, você vai praticamente criar um hardware virtual, né? Na verdade, né? Quando a gente pensa em máquina virtual, é literalmente isso, um hardware virtual, né? De tal forma que quando a gente está usando, por exemplo, um sistema operacional nessa tecnologia, né? Na máquina virtual, ela pensa que está usando o hardware real, né? Mas é tudo emulado, né? Parece hardware, mas não é. Então, o conceito de hypervisor ele é muito importante nisso. Ele adiciona uma camada a mais, né, que vai abstrair o hardware e vai criar uma ilusão de que existe um hardware para aquele sistema operacional, tá? Mas aí o hypervisor ele é tipicamente implementado de duas formas, né? Essa primeira forma, o tipo 1 ou bare metal que a gente chama, né, mais um nome bare metal pra gente, o termo, né? Você vê que ele é usado em vários contextos. O hypervisor tipo 1, ele está aqui, ó, colado no hardware, certo? Você vê que não tem um sistema operacional aqui, ele é o SO de certa forma, né? Mas ele é feito só para quê? Para poder rodar outros sistemas operacionais. Então ele é uma máquina mais próxima do hardware, né? E portanto tem menos conversão aqui, menos tradução, e onde a gente vai estar rodando sistemas operacionais, né? Como Windows, como Linux, que seja.
né? Então o Zen é uma das VMs tipo 1 mais famosas, ao menos a que eu chego a conhecer, né? Porque por ser de código aberto é a única que eu conheço, né? E foi uma das pioneiras também nisso aí, tá? Então a gente, imagine, você não instalaria mais um SO para instalar uma VM, né? Você já roda o Zen direto como sendo o sistema da sua máquina, né? Em cima dele você vai instalar vários sistemas operacionais. Então você vê que o modo, né, de usuário, o modo de kernel, né, o modo de núcleo aqui está sendo chamado, mas é o modo de kernel, ele já está ligado a uma determinada VM, né? Então aqui você está realmente instanciando todo um sistema operacional, né, e os aplicativos rodam de maneira totalmente isolada no espaço de usuário. Tá? Então esse é o Hypervisor tipo 1. Esse talvez você não tenha tido experiência, né? Mas esse aqui, ó, vai lhe parecer mais familiar, muito provavelmente. Como é que é o Hypervisor tipo 2? A gente tem o nosso hardware normal, tem um sistema operacional, seja ele Linux, Windows, Mac, OS, o que seja. E aí a gente joga um outro processo simplesmente, né? Um virtualizador de software, que pode ser o VMware, que pode ser o VirtualBox, né? Eu vou dar depois exemplos lá na frente, mas a gente já tem uma certa experiência, né? Quem optou lá no início, né, da nossa experiência para instalar o Linux numa máquina virtual, né, certamente está utilizando o VirtualBox ou VMware ou algum outro tipo de virtualizador de código aberto, né? Então a gente tem o que? Aqui é o nosso ambiente mais familiar, né? O nosso SO, o hardware, nossos aplicativos normais que a gente usa, né? Então a gente chama de SO hospedeiro ou host, e a gente já roda normalmente outros processos, né? Que vão rodar sempre em modo usuário, né? O SO por si só tem o kernel, então tudo que roda em espaço de kernel é o modo kernel. Só que a gente roda o VMware, por exemplo, ou o VirtualBox, que é um hypervisor tipo 2, e roda o SO, instala o SO nele, né? Então ele vai oferecer a abstração de hardware aqui, vai dar a ilusão de que tem, né, uma memória própria, um processador próprio, né, um HD próprio, uma placa de rede própria, tudo virtual, né? E aí a gente em cima dele roda os processos em espaço de usuário, né? Então fica um ambiente isolado, mas é tudo um processo, né? Se eu matar esse processo aqui, morre todo mundo, porque são subprocessos aqui desse processo principal, ok? Então os hypervisors tipo 1 e 2 são justamente essas tecnologias que começaram a trazer a virtualização, né, para o mundo moderno, para como a gente utiliza hoje. Então provavelmente você trabalhou com o tipo 2, né, se você instalou o Linux nele. A gente também, se você fez, né, a introdução a redes comigo lá no começo, a gente trabalhou muito isso com o Netkit, né? Lembra como era aqui, ó, a visão, né? A visão é que quando a gente instanciava uma máquina pelo Netkit, a gente já definia qual era a placa ou uma ou mais placas de rede, né, que aquele dispositivo vai ter, se ele vai ter disco, na verdade ele vai ter disco, né, mas representado por um arquivo em disco, vai ter memória RAM de quanto. Então a gente definia esses parâmetros para poder simular também uma máquina, né, que parecia ser algo real, mas era totalmente emulado. E outra coisa que a gente fazia, né, e que também é muito comum na virtualização, é você criar uma rede virtual como um todo, né? Não é só as placas, você ter a abstração de uma rede virtual. Você vai poder trocar pacotes entre essas máquinas, né, literalmente usando uma rede virtual, conectando essas máquinas virtuais, essas VMs. Ok? Então mantenha isso em mente. Toda VM é uma abstração, né, ela quer prover a abstração de um hardware para que aquele sistema operacional pense que aquele software ali é de fato um hardware, tá? Então tudo está sendo colocado para aquela VM, mas é puramente uma manobra de software para a gente poder ter as vantagens, né, da virtualização. Ok? Então veja bem, virtualização essencialmente é isso, gente. Agora, o que é que seria, né, as vantagens e desvantagens, né, se a gente olhar? O que é que a gente ganha virtualizando, fazendo algo desse tipo, né? A gente ganha coisas importantes, por exemplo, isolamento, né?
A gente tem um isolamento total dos processos. Se a gente olhar aqui, ó, o que está rodando numa VM não tem nada a ver com outra VM. Então parecem equipamentos diferentes, mas você está compartilhando o mesmo hardware, né? Então você ganha isolamento do ponto de vista de segurança, do ponto de vista né, da própria estabilidade ali daquele ambiente, e aquilo tudo fica transparente para os aplicativos que estão rodando em espaço de usuário, né? Então essa é uma das grandes vantagens da virtualização. A tipo 2 ela tem mais praticidade, mais usabilidade, mas ela é menos, né, performática. Ela não vai ter tanto desempenho porque você vê que tem uma camada a mais aqui de conversão para o hardware, né? Então quanto mais traduções a gente tiver, menos desempenho a gente tende a ter. Isso é um axioma aí da nossa área, né? Então a virtualização ela tem essas vantagens, mas tem algumas desvantagens, né? Justamente se você olha a ideia de rodar o SO inteiro para poder rodar os processos, né? Ela obviamente consome mais recursos. Então a virtualização a gente pode dizer que ela tem bastante consumo de recursos, né? Tem overhead bastante. E aí veio a ideia de que? De containers. Hoje todo mundo já deve ter falado, né, a respeito de ouvido falar de containers. Mas o que é container, né? Também é uma ideia antiga, né? Muito antiga, que surgiu lá cerca de 1970. E isso aqui foi uma das primeiras experiências de containerização, né? Da ideia do container, que é isolamento, né? O CH-root. Lá na plataforma eu deixei algumas coisas mais explícitas sobre o CH-root, mas é uma ideia poderosa, né? De você criar um ambiente isolado, né? Onde você enjaula de certa forma, né? O CH-root a gente chama de jail também, né? A ideia de jail, porque a gente tem um ambiente onde a gente cria uma ilusão de que aquele processo, por exemplo, que vai rodar naquele ambiente vai estar totalmente isolado do SO, né? Você cria uma réplica da estrutura de diretórios, por exemplo, né? Da raiz para frente, e aquele sistema parece que está rodando de maneira isolada, mas na verdade nem está, né? Se a gente olhar aqui, ó, na plataforma eu deixei mais claro. A gente tem aqui algumas coisas, ó. Se a gente olhar dentro da trilha de virtualização, tem algumas coisas interessantes, ó. Aqui, por exemplo, né? Quando a gente roda em algo em CH-root, é isso aqui, ó. Você provê uma estrutura de diretórios que parece replicar a raiz, né? Mas na verdade não é, ela é só uma estrutura feita para gerar a percepção de que aquele processo está isolado, né? Tá num ambiente dele próprio, né? E aí já existia também esse conceito de Linux Container, né? Começou a ser desenvolvido para poder fornecer algo nesse sentido de uma maneira mais organizada. Aí disso aqui derivou bastante do Docker, né? A partir disso aí e tudo mais. Mas qual é a grande diferença, a grande sacada da ideia dos containers? Acho que essa figura ilustra bem legal. Olha bem a diferença disso aqui. Se você olhar, a gente já está acostumado, né? Aqui é um hypervisor tipo 1, então a gente já conhece, né? Vai do hardware direto para o hypervisor, né? Não tem o SO aqui. Mas mesmo assim, né, sendo mais otimizado, ainda assim a gente tem uma máquina virtual que representa o sistema inteiro, né? Um hardware inteiro. Tem um sistema operacional rodando em cima e tem as bibliotecas libs, né, que cada aplicativo precisa para rodar. Se eu quiser replicar uma instância nova, isso vai demandar um novo kernel, um novo sistema operacional, instalar, configurar, tudo mais, né, para poder rodar outras aplicações e que dependem de bibliotecas e dependências, né, de cada aplicação. Então legal, isso aqui a gente conhece. Mas olha isso aqui em relação a isso. Você extrai uma camada importante, que é do sistema operacional, que essencialmente, olha os containers. Eles não têm essa camada do SO, mas na verdade, né, assim como o hypervisor tipo 2, né, a virtualização do tipo 2, a gente roda o sistema operacional, né, em cima, mas em cima, em vez de rodar o virtualizador, a gente roda o container. E você vê que o container, qual é a diferença no final das contas? Ele compartilha o kernel, ele compartilha o sistema operacional. Os recursos de SO que ele está consumindo estão no próprio sistema operacional hospedeiro.
Então veja que existe o isolamento, as aplicações continuam tendo suas próprias bibliotecas, existe aquele isolamento estilo chroot, ou seja, você está aqui ó, num ambiente isolado seu, né? Existem separações, né, de ambientes aqui, de fato. Existe também aquilo que eu mostrei lá do Catará, uma rede separada, um processador, né, toda a parte do hardware virtualizado aqui, né, aparentemente, mas está compartilhado. Entende? Então, isso aqui, dentro do chão operacional, ele tem um conjunto de ferramentas e de abstrações que dá para a gente visualizar isso, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas perceba que é fundamentalmente diferente o que? A máquina virtual do container, ele não contém a camada do sistema operacional isolado, ele é compartilhado. E, portanto, o overhead é muito menor. Ou seja, a sobrecarga é muito menor, né? por o kernel ser compartilhado, né? Então acaba usando muito melhor os recursos, né? Então, na verdade, né, uma implementação de containers, como por exemplo o Docker, a gente já teve bastante exposição se a gente trabalhou lá com o Catará, né? Se você fez trabalhou com aquele vídeo lá do Catará e fez uma imagem customizada e tudo mais. Então, essa parte a gente já teve alguma exposição. Quando a gente vai olhar para as implementações, né, desses conceitos, em termos de VM a gente tem o Zen, que é um projeto antigo também, né? Foi um dos caras que trabalharam nesse conceito de hypervisor, né? Esse paper de 2003, muito tempo atrás, 17 anos já, mas que introduziu, né, conceitos importantes para desenvolvimento dessa tecnologia de virtualização. Então até hoje o Zen é um projeto super ativo, certo? A gente pode olhar no site deles, ver que tem bastante coisa sendo comercializada, apesar dele ser um projeto de código aberto, né? Mas olha só, quem é membro disso aqui, né? Empresas grandes, né, que utilizam isso e auxiliam no desenvolvimento, né? Manter o projeto como um projeto de código aberto. Então, é um projeto fantástico, né? Se você quiser experimentar com o Hypervisor tipo 1, você pode baixar e instalar o Zen. Os tipo 2, né, os hypervisors tipo 2, a gente tem o VirtualBox, que eu acho que é um dos mais famosos, é o que eu mais usei particularmente, né? Eu usei bastante o VirtualBox e muito simples, muito tranquilo de instalar e rodar um SO dentro. E o VMware, né? VMware que tem um viés mais comercial, mas deve ter versões gratuitas também, tá? Mas o VirtualBox ele tem uma pegada aí mais open source. Para containers, eu particularmente só tenho uma experiência com o Docker, eu acho fantástico o Docker, é uma das coisas mais belas que eu já vi na administração de redes e sistemas, sabe? Uma evolução enorme para a gente trabalhar, que vale muito a pena, vale cada minuto que você emprega aprendendo isso aqui. Se você quer trabalhar com administração de redes e sistemas, vale muito a pena. Você pretende ser um DevOps ou pretende ser até mesmo um desenvolvedor back-end, vale muito a pena trabalhar com isso, certo? Estudar bem a fundo. Então, Docker é algo. E o Catará, que é o Docker, né, para emulação de redes, ele utiliza, né, ele substituiu o que antes era o ML, né, no NetKit, o User Mode Linux, ele acabou sendo substituído pelo Docker, né, e virou o projeto do Catará a partir daí. Então, vamos dar uma olhada, só para a gente ter uma ideia de como é, né, uma estrutura de containers como o Docker provê. Obviamente vai ter outro vídeo que eu vou detalhar o Docker, tá? Não vai ser nesse, mas só para a gente ter uma ideia. Separei aqui uma instância aqui do Catará para a gente olhar. Aqui tem algumas coisas, ó. Tudo que o Docker trabalha, né, com containers, etc. Você vê, ó, o que é que ele virtualiza, né? A rede. Existem redes virtualizadas, ó. Cada ambiente de rede que a gente vai criando, de rede virtual, ele cria, né, uma representação por software. O próprio container, que é uma abstração
de um ambiente. Aí não tá rodando nada. Mas tem, por exemplo, as imagens. As imagens também não tá aqui nesse momento, mas aí vamos ver agora, né? Se a gente olhar no nosso, né, sistema operacional hospedeiro aqui, real, o que é que tá rodando no Docker aqui, ó? Tem uma instância aqui, do daemonzinho dele, que vai controlar muito possivelmente qualquer outro processo que vai rodar com o Docker. Então, se eu rodar uma máquina com Catará, por exemplo, né? Catará -n pc vstart, né? vstart -n pc 0 th0 2.a. Se eu rodar uma máquina que seja aqui, dá pra gente perceber como é que se comporta um containerzinho simples, né? No caso aqui, um container que está sendo instanciado, né? Estou instanciando ele como se fosse um ambiente isolado, né? Ó. Então, instanciei aqui, eu tenho do mesmo jeito, né? Tem uma máquina, tem uma placa de rede, né? Eu tenho memória, eu tenho disco rígido, HD. E o mais importante é a possibilidade da gente estar interagindo com o ambiente físico da gente, né? Então essa pasta host home, ela está apontando aqui para o meu ambiente físico, né? Minha máquina hospedeira. Então dá para a gente trocar informações aqui. Se a gente for olhar aqui, né, no ambiente real, sudo docker ps, então aqui, ó, ele tem um ID do container, tem a imagem, né, qual é o processo que está rodando naquele container. Então existem formas de a gente monitorar os containers que estão rodando, tudo aquilo que a gente está usando. E essas aqui, por exemplo, são várias imagens que a gente está rodando, que eu tenho, na verdade, baixado para usar. Então, uma coisa é quando a gente está ali, baixou a imagem, né, mas não instanciou necessariamente aquilo naquele momento. Então, se a gente olha também aqui a parte de rede da máquina hospedeira, olha só a quantidade de interfaces, né, que a gente vai sendo utilizada para viabilizar uma rede virtual dentro desse ambiente, né? Docker 0, BR, que são as pontes. Então, essa estrutura, pessoal, de como é organizado, né, lembra bastante como era, por exemplo, no Netkit, né? Mesmo esquema, né? A mesma arquitetura, muda muito pouco. Só que quando a gente vai implementar, né, e a ideia dos containers, né, de poder estar mais próximo do próprio SO, não está totalmente virtualizado, né, está parcialmente virtualizado, acaba levando o que? A um desempenho superior. Isso é muito, muito importante quando a gente vai olhar a implementação, né, de containers na prática, né? Quando a gente vai criar um serviço, por exemplo, de rede encapsulado num container, isso faz toda a diferença, né? Porque o desempenho fica no melhor, o consumo de recurso é menor, né? E você otimiza o uso do hardware da melhor forma, tá bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Isso é uma forma inicial da gente entender o contexto de virtualização em containers. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar especificamente no Docker, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço e até breve.